Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Terceira parte, Crises e Depressões. Capítulo 9, Crises ligadas à tendência decrescente da taxa de lucro. Segundo Marx, a taxa de lucro tende a cair no curso da evolução capitalista porque, como regra geral, a composição orgânica do capital se eleva relativamente de modo mais rápido do que a taxa de mais-valia. Nota. Rigorosamente, deveríamos falar de proporção do capital total em relação ao variável, ao invés de composição orgânica a esse respeito. No entanto, se a divisão do capital em constante e variável não está muito longe de metade e metade, a queda relativa no primeiro é pouco diferente da elevação relativa do segundo. Fim da nota. Isso pode ocorrer, embora no capítulo 6 tenhamos apresentado razões para duvidar da generalidade da lei. De qualquer forma, na medida em que a taxa de lucro manifesta realmente uma tendência decrescente pela razão dada, parece claro que temos a base de uma teoria das crises. Não será necessário repetir a análise do mecanismo pelo qual uma queda na taxa de lucro, abaixo de certo ponto, se torna a causa de uma crise. No capítulo denominado Revelando as Contradições Internas da Lei, no livro 3 do Capital, Marx observou a ligação entre as crises e a tendência decrescente da taxa de lucro. Abre aspas, a tendência, promove superprodução, especulação, crise, capital excedente, junto com excesso de população. Fecha aspas. E ainda, abre aspas, a barreira da forma de produção capitalista se torna aparente, no fato de que o desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho cria na taxa decrescente de lucro uma lei que transforma num antagonismo esse modo de produção, num certo ponto, e exige para sua derrota crises periódicas, fecha aspas. Parece provável que em ambos os trechos, Marx pensasse numa queda da taxa de lucro atribuível a uma crescente composição orgânica do capital. Em outras palavras, tinha em mente sua lei geral da tendência decrescente da taxa de lucro. Alguns autores concluíram que Marx pretendia ser essa lei o princípio explanatório fundamental das crises. Nota, ver, por exemplo, Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism, capítulo 4, Irish Priser, Das Wesen der Marxischen Kritistheorie, de 1924. Voltando ao texto, é um problema de interpretação, muito complicado pelo fato de que no mesmo capítulo, onde ocorrem os trechos citados, Marx também leva em conta do lucro, a queda do lucro provocada por outras duas causas separadas e distintas. A queda na taxa de mais-valia, consequente do aumento de salários em termos de valores, e 2, a impossibilidade, em certas circunstâncias, de vender mercadorias pelos seus valores integrais, ao que daremos o nome de problema de realização no capítulo seguinte. Além disso, ambos esses fatores são colocados em relação às crises, e por vezes é impossível dizer que gênero de declínio nos lucros Marx tinha em mente. Assim, não há realmente modo de saber qual o valor que pretendia dar à lei da tendência decrescente de lucro como elemento de explicação das crises. Por vezes, há indícios de que ele só pensava em aplicar essa lei a longos períodos. Por exemplo, em determinado local diz, abre aspas, em vista das muitas causas diferentes que provocam uma elevação ou queda na taxa de lucro, seria de pensar que essa taxa média se modifica dia a dia. Mas um certo movimento numa esfera contrabalançará o movimento de outra. Examinaremos mais tarde, isto é, na parte dedicada à lei, em que sentido as flutuações gravitam, em última análise.
mas elas são lentas, fecha aspas. Capital, volume 3. Modificações lentas na taxa de lucro não têm importância no problema das crises, pois, com o tempo, o conceito dos capitalistas sobre o que é normal também se modifica. Deveríamos lembrar, quanto a isso, que o capítulo, revelando as contradições internas da lei, tem, talvez em grau mais acentuado do que a maioria do volume 3, o caráter de notas preliminares tomadas por Marx para sua orientação, na elaboração posterior dos assuntos anotados, de forma que um julgamento definitivo talvez seja fora de propósito. Até aqui, limitamos nossa atenção à relação entre as crises e a versão de Marx da lei da tendência decrescente da taxa de lucro. No capítulo 6, porém, chegamos à conclusão de que estaríamos em terreno mais firme procurando as causas da tendência decrescente da taxa de lucro no processo da acumulação de capital, com sua tendência inerente de elevar a procura de força de trabalho e, portanto, o nível de salários. Se agora nos voltarmos para a parte 7 do volume 1, a acumulação de capital, veremos que Marx tinha uma teoria da crise bem articulada, dentro, precisamente, desses termos. É fato curioso, para o qual não há explicação evidente, que a contribuição para a teoria da crise contida no volume 1 tenha sido em grande parte desprezada pelos que se ocuparam da economia marxista. Já conhecemos o lugar importante que ocupa a reserva do trabalho na análise teórica que Marx faz do capitalismo. Que a crise tem um papel relevante no recrutamento desse exército de reserva foi indicado rapidamente no exame anterior do assunto. Vamos, agora, realizar uma análise mais detalhada dessa relação. É concebível que se a acumulação de capital procedesse suavemente e se as novas invenções que poupam o trabalho estivessem sempre à disposição no momento adequado e em quantidade adequada, poderia existir uma reserva mais ou menos estável que servisse para impedir a acumulação de exercer uma pressão ascendente indevida nos salários. Mas esse quadro não é realista. À medida que o capitalismo se desenvolve, flutuações agudas na taxa de acumulação, em parte causadas e em parte provocadas de revoluções técnicas, tornam-se mais e mais acentuadas. Como disse Marx, abre aspas, com a acumulação e o desenvolvimento da produtividade do trabalho que a acompanha, o poder de expansão súbita do capital também aumenta. E aumenta não só porque a elasticidade do capital já em funcionamento aumenta, nem porque a riqueza absoluta da sociedade se expande, e da qual o capital forma apenas uma parte elástica, nem apenas porque o crédito, sob todos os estímulos especiais, coloca imediatamente parte incomum dessa riqueza à disposição da produção na forma de capital adicional. Aumenta também porque as condições técnicas do próprio processo de produção, máquinas, meios de transporte, etc., transformam rapidamente as massas de produtos excedentes em meios adicionais de produção. A massa da riqueza social, que o aumento da acumulação torna cada vez mais abundante e transformável em capital adicional, lança-se freneticamente em antigos ramos de produção cujo mercado se expande firmemente, ou em novos ramos como ferrovias, etc., cuja necessidade surge do desenvolvimento dos antigos. Em todos esses casos, deve haver a possibilidade de lançar grandes massas de homens inesperadamente em pontos decisivos, sem prejudicar a escala de produção em outras esferas. A superpopulação fornece essas massas, fecha aspas. Mas, se o excesso de população é uma pré-condição necessária a esse rápido incremento de acumulação, é também verdade que ele apresenta a tendência de esgotar a reserva
e levar a uma condição na qual a força de trabalho disponível é mais ou menos utilizada em sua totalidade. Os capitalistas são forçados a competir entre si por novos operários. Os salários se elevam, a mais-valia é reduzida. Sempre que a acumulação, abre aspas, demanda um acréscimo extraordinário de trabalho pago, elevam-se os salários. E não havendo outras modificações, o trabalho não pago, mais-valia, diminui de proporção. Mas tão logo essa diminuição toca o ponto em que o trabalho excedente que alimenta o capital já não é fornecido em quantidade normal, inicia-se uma reação. Uma parte menor da renda é capitalizada. A acumulação se retarda e o movimento de elevação de salários é sustentado. Fecha aspas. Nota. Marx acentua aqui, novamente, a necessidade de lucro em taxa normal para que o capitalismo funcione suavemente e sem interrupção. Como mostramos no último capítulo, essa característica é essencial para a sua teoria da crise. Fecha aspas, fim da citação. Essa reação caracterizada, que é pela contração na atividade de investimento, nada mais é do que a crise. Parece claro que foi esse processo de decréscimo do exército de reserva, dos salários crescentes, do menor lucro, como causa das crises, que Marx tinha em mente ao formular sua conhecida crítica das teorias do subconsumo no volume 2. Eis o trecho em questão. Abre aspas. É tão somente uma tautologia dizer que as crises são causadas pela falta de consumidores solventes ou de consumo pago. O sistema capitalista não conhece outros modos de consumo que não os pagos, com a exclusão dos miseráveis e dos ladrões. Se qualquer mercadoria é invendável, significa que não foram encontrados compradores solventes para ela. Em outras palavras, consumidores, sejam elas compradas em última análise para consumo produtivo ou individual. A referência a consumo produtivo ou individual mostra que Marx entendia por consumo solvente aquilo que os autores de hoje denominam procura efetiva. Mas, se alguém tentasse revestir essa tautologia de uma justificação mais profunda, dizendo que a classe trabalhadora recebe uma parte muito pequena de seu próprio produto e o mal seria remediado dando-lhe uma parte maior dele ou elevando os salários, responderíamos que a crise é precisamente precedida sempre por um período em que os salários se elevam geralmente e a classe trabalhadora obtém uma parte maior do produto anual destinado ao consumo. Do ponto de vista dos advogados do bom senso simples, tal período deveria contribuir para eliminar a crise. Parece, portanto, que a produção capitalista compreende certas condições que, independentes da boa ou má vontade, permitirão à classe trabalhadora desfrutar uma prosperidade relativa apenas momentaneamente e sempre como precursora de uma crise iminente. Nota. O Capital 2, Marx acrescenta a seguinte nota. Os defensores da teoria das crises de Rodbertus devem tomar nota disso. Fecha aspas. Voltando ao texto. Essa afirmação decorre naturalmente do exame das crises no volume 1 e é dirigida contra a teoria do subconsumo, que sempre desfrutou popularidade considerável, principalmente entre os sindicalistas. Não poderia haver nada mais absurdo, porém, do que citar esse trecho como prova de que Marx considerava a grandeza do consumo como sem consequência na origem das crises. Veremos esse aspecto de seu pensamento mais detalhadamente em nosso exame das crises de realização. As crises provocadas pela redução de lucro consequente da elevação de salários são também examinadas no capítulo revelando as contradições internas da lei, no volume 3. Supõe-se ali a existência de condições extremas, dentro das quais não só a taxa de lucro,
mas também a quantidade absoluta de lucro sofre uma redução. Nesse caso, abre aspas, haveria uma queda acentuada e súbita na taxa média de lucro, mas seria provocado por uma modificação na composição do capital que não seria causada pelo desenvolvimento das forças produtivas, mas por uma elevação no valor do capital variável devido ao aumento dos salários e a correspondente redução da proporção do trabalho excedente em relação ao trabalho necessário. Fecha aspas. Nota, o Capital 3, página 295. Interessante notar que Fraser se apoia fortemente nesse exemplo em defesa de sua alegação de que a lei da tendência decrescente de lucro é fundamental na teoria da crise de Marx. Não observa, porém, que Marx fala aqui de um tipo de queda na taxa de lucro diferente do implícito naquela lei. Fim da nota. Voltando ao texto. Em conexão com esse exemplo, que evidentemente continua as reflexões sobre a crise feitas no volume 1, Marx fez um estudo mais detalhado da depressão. Esse exame é tão compacto que, com a omissão de alguns trechos não essenciais, pode ser apresentado com as próprias palavras de Marx. Uma vez interrompida a crise, abre aspas, em todas as circunstâncias o equilíbrio é restabelecido, tornando improdutiva maior ou menor quantidade do capital ou destruindo-a. Isso afetaria até certo ponto a substância material do capital, ou seja, uma parte dos meios de produção, o capital fixo e circulante, não prestaria qualquer serviço como capital. Parte dos estabelecimentos em funcionamento seria fechada. Evidentemente, o tempo desgastaria e depreciaria todos os meios de produção, exceto a terra, mas essa estagnação particular provocaria uma destruição muito mais séria dos meios de produção. O principal trabalho de destruição mostraria seus efeitos mais terríveis no desaparecimento dos valores do capital. A porção do valor do capital que existe apenas na forma de concessões ou participação em cotas futuras de mais-valia ou lucro, que consiste na realidade de notas de crédito sobre a produção em suas várias formas, seria imediatamente depreciada pela redução das rendas sobre as quais são calculadas. Uma parte do dinheiro em ouro e prata se torna improdutiva, não pode servir de capital. Uma parte das mercadorias do mercado só pode completar seu processo de circulação e reprodução por meio de uma imensa contração de seus preços, o que significa uma depreciação do capital por ela representado. Da mesma forma, os elementos do capital fixo são mais ou menos depreciados. Há, então, a complicação adicional de ser o processo de reprodução baseado em suposições definidas de preços, de forma que uma queda geral destes o impede e perturba. Essa interferência e estagnação paralisa a função do dinheiro como meio de pagamento, condicionado ao desenvolvimento do capital e das resultantes relações de preço. A cadeia de pagamentos devidos em certos momentos é interrompida em centenas de lugares e o desastre se intensifica pelo colapso do sistema de crédito. Ao mesmo tempo, outros agentes estão em atividade. A estagnação da produção terá disposto de parte da classe trabalhadora, colocando-a com isso numa situação em que terá de se sujeitar a uma redução de salários abaixo do nível médio. Essa operação tem o mesmo efeito no capital que se a mais-valia relativa ou absoluta tivesse sido aumentada com salários médios. Por outro lado, a queda nos preços e a concorrência darão a cada capitalista o impulso para elevar o valor individual de seu produto total acima de seu valor médio por meio de novas máquinas, novos métodos de trabalho mais aperfeiçoados, novas combinações que significam um aumento na capacidade produtiva de certa quantidade de trabalho.
A depreciação de elementos do próprio capital constante será outro fator tendente a elevar a taxa de lucro. A massa de capital constante empregada, comparada com o capital variável, terá aumentado, mas o valor dela poderá ter caído. A estagnação da produção vai preparar a expansão posterior da produção, dentro dos limites capitalistas. E assim, o ciclo se reinicia mais uma vez. Uma parte do capital depreciado pela estagnação de sua função recupera o antigo valor. Quanto ao resto, o mesmo ciclo vicioso será descrito mais uma vez em condições de produção ampliadas, no mercado ampliado, com maiores forças produtivas. Fecha aspas, citação do volume 3 do Capital. É claro, com essa descrição dos efeitos posteriores da crise, que Marx considerava a depressão como mais do que simples tempos difíceis. A depressão é antes o método específico de remediar os males, do ponto de vista capitalista, da prosperidade. Uma taxa de acumulação acelerada provoca uma reação na forma de crise. Esta se transforma em depressão. A depressão, aumentando as fileiras do exército de reserva e depreciando os valores de capital, restaura o lucro da produção e prepara o terreno para o reinício da acumulação. A repetição de todo o processo é agora apenas uma questão de tempo. Trata-se, portanto, realmente mais do que de uma teoria da crise. É essencialmente uma teoria do que os economistas modernos chamam de ciclo econômico como um todo. Marx tinha perfeita consciência disso. Abre aspas. O curso característico da indústria moderna, por exemplo, o ciclo decenal, interrompido por oscilações menores de períodos de atividade média, produção em alta pressão, crise e estagnação, depende da formação constante, da maior ou menor absorção e da reformação da reserva industrial de população excedente. Por sua vez, as várias fases do ciclo industrial recrutam a população excedente e se tornam um dos agentes mais enérgicos de sua reprodução. Toda forma de movimento da indústria moderna depende, portanto, da transformação constante de uma parte da população trabalhadora em mãos desempregadas ou meio empregadas. A superficialidade da economia política se revela no fato de considerar a expansão e contração do crédito, que é mero sintoma das modificações periódicas do ciclo industrial, como sua causa. Tal como os corpos celestes, uma vez lançados em certos movimentos definidos, sempre o repetem, assim, a produção social, tão logo lançada nesse movimento de expansão e contração alternadas, sempre o repete. Os efeitos, por sua vez, se transformam em causas, e os vários acidentes de todo o processo, que reproduz sempre suas próprias condições, tomam a forma de periodicidade. Fecha aspas, Marx, volume 1. Parece, portanto, que Marx considerava o ciclo econômico como a forma específica do desenvolvimento capitalista e a crise como uma fase do ciclo. O fator básico que se reflete nesse curso peculiar de evolução é a taxa de acumulação que, por sua vez, está enraizada nas características fundamentais, técnicas e orgânicas do sistema capitalista. A cadeia causativa passa da taxa de acumulação ao volume de emprego, deste ao nível de salários e do nível de salários à taxa de lucro. Uma queda na taxa de lucro abaixo do normal impede a acumulação e precipita uma crise. A crise se transforma em depressão e, finalmente, a depressão recria condições favoráveis a uma aceleração na taxa de acumulação. Devemos notar que o conceito de ciclo econômico que surge da análise de Marx, da acumulação de capital, é, pelo menos em princípio, aceitável à economia política não marxista. Talvez possamos dizer com segurança que não há um único elemento importante nessa teoria
que não encontre seu lugar numa ou mais das muitas teorias do ciclo econômico elaboradas pelos economistas nas últimas 3 ou 4 décadas. Nota: isso não significa de certo que a moderna teoria do ciclo econômico tenha de qualquer modo influenciado Marx. Fim da nota. Flutuações na taxa de investimento, escassez de trabalho, desajustes entre salários e preços de venda, tudo isso é familiar aos estudantes do problema do ciclo, embora naturalmente a ênfase varie de teoria para teoria. Mesmo a ideia de que o ciclo econômico é a forma inevitável do desenvolvimento capitalista é aceita. Teóricos bem conhecidos como Spietoff, Schumpeter, Robertson e Hansen esforçaram-se para dar relevo a esse ponto. Aqui, porém, a teoria ortodoxa fez uma parada. Não viu jamais no ciclo econômico ameaça à permanência do próprio sistema capitalista. Crise e depressão, ao invés de serem o que Kautsky denominou incisivamente de momento mori do capitalismo, são antes consideradas como forças restauradoras, desagradáveis do ponto de vista imediato, mas necessárias às perspectivas futuras. Deveremos concluir que o próprio Marx teria concordado com isso? Se ele não tivesse sobre a crise outras opiniões que as expostas neste capítulo, a resposta poderia ser afirmativa. Não é esse, porém, o caso. A teoria da crise, proposta no volume 1 e mencionada ocasionalmente nos volumes 2 e 3, pretende tratar apenas de um aspecto do problema. Supõe que, exceto pela irrupção prática da crise, todas as mercadorias podem ser vendidas pelos seus valores integrais. Na linguagem da teoria corrente, supõe que a crise não é o resultado, mas antes a causa da escassez da procura efetiva. O problema, portanto, não é de forma alguma a escassez de mercado, mas uma distribuição insatisfatória, do ponto de vista capitalista, da renda entre os recipientes de salários e os recipientes de mais-valia. Abandonar essa suposição é abrir uma nova escala de possibilidades. Até que essas tenham sido exploradas, tarefa que realizaremos no próximo capítulo, a teoria continua incompleta e unilateral. As conclusões que aparentemente sugerem não devem ser consideradas como definitivas.